Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Estamos começando mais uma reunião aqui em Congonhas. Uma palavra que o Pai vem de trazer em cada coração, em cada irmão espalhado por todo o canto desse Brasil, deste mundo, essas pedrinhas preciosas, né? Que o Pai venha abençoar cada um, venha de trazer o entendimento, esclarecimento a cada um dos irmãos. Hoje, 1º de agosto. Hoje, 1º de agosto 2021. de 2021. Irmãos, eu vou começar com uma coisa que é muito maravilhosa, uma palavra que é muito maravilhosa, que ela tem que se repetir todos os dias no nosso meio. Que quando a gente vê que fala em Eclesiastes 9, né? Aquilo que foi, volta a ser. E nada se faz novo debaixo do sol. Nada se faz novo. Por que nada se faz novo? Porque tudo se repete. Nada sai dos planos do nosso Papai Yahshua. Ele vai dar sempre continuidade àquilo que aconteceu hoje, para que todos sejam esclarecidos daquilo que ele quer mostrar para a igreja. Então hoje, irmãos, a gente vê grandes maravilhas que aconteceram em tempos antigos, e hoje a gente vê em nosso meio coisas maravilhosas acontecendo que você fala assim, é coincidência ou é muito parecido com as coisas que aconteceram? Exatamente isso. E Yahshua faz repetir todas as coisas, faz coisas semelhantes acontecer para que a palavra dele não se perca. E hoje, irmãos, a gente vai ver algo maravilhoso do Pai. Quero que os irmãos abram para mim em Salmos 124. Salmos 124. Salmos 124, amada. Salmo 124. Salmo 124, versículo 1. Fala assim. Achou, irmão? Espero que o irmão Luiz abrir, para todos acompanhar. Salmo 124, versículo 1. Fala assim: não estivesse Ial do nosso lado, Ial que o diga, Isal que o diga. Repete: não tivesse Ial do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, 3, ter-nos-iam tragados vivo, tal o fogo de sua ira. 4, as águas nos teriam inundado, a torrente chegando ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Fala no 6. Louvado seja Yahweh, não nos entregou como presas de seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. O socorro nosso é o nome de Yahweh que fez o céu e a terra. Aí você fala assim, o que tem de interessante, o que tem de maravilhoso, o que tem de diferente nesses salmos, irmão?
A palavra em Provérbios fala que só os esclarecidos, né? Daniel 12 fala que só os esclarecidos compreenderão. Provérbios 32 fala que Yahweh, ele oculta certas coisas, os segredos dos reis, os segredos dos reis é que desvendem. Então, quando a gente pega aqui, irmãos, quando fala não tivesse Al do nosso lado, aqui eu quero trazer um ponto para os irmãos, Mical. Quando fala não tivesse Ial do nosso lado, Mical, Isal ou diga, não estivesse Mical do nosso lado, quando os homens nos assaltarem, 3. Ter-nos-iam tragados vivos, tal o fogo da sua ira. 4. As águas nos teriam inundado, a torrente chegando ao pescoço. 5. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Para aí. Vamos em Isaías, capítulo 8. Isaías. Tem marcador aqui também, Zé, se você querer marcar separado, né? Isaías, capítulo 8. Isaías 8, da partir do 5. Fala assim: Tornou Yahweh a falar-me e disse: Visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corria mansamente, apavorando diante de Rasson e do fio de Romelia, Yahweh trará contra ele as águas impetuosas, abundantes do rio, a saber, o rei de Assíria, como todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá com sua passagem, inundará tudo e chegará até o pescoço. E chegará até o pescoço. Quem é esse aqui, irmão André? O antimachia. O antimachia. Ponto. Irmãos, aqui a gente vê, eles negaram uma água que mansamente. Por isso, Yahshua enviou uma água que vem brandando, derrubando ribanceiros, que vem inundando até o pescoço. Na continuidade do texto vai falar, com asas abertas, apontando quem? O querubim, Emanuel, né? Ó Emanuel. Então, mostrando, esse anjo Emanuel, que é uma representação aqui da água, que vem inundando. Aí nós vamos lá em Salmos, deixa separado, pode deixar marcadinho e volta em Salmos de novo. Aí em Salmos 124, aí fala assim, né? Não estivesse Ial do nosso lado, Isal que o diga, não estivesse Ial do nosso lado quando os homens nos assaltaram. Ter-nos iam tragado vivos, tal fogo de sua ira. 4. As águas nos teriam inundado, a torrente chegando ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço, mostrando, se Mical não tivesse conosco, todos nós estaríamos tragados pelo antimachia. Vamos lá em Tessalonicenses capítulo 2. Segundo a Tessalonicenses. Página 2060 aí. 7. 67. Vamos começar no 3, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Fala assim: Não vos deixeis seduzir de modo algum. Sabe, falando de sedução, vocês repararam? Já começa falando de sedução.
Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe cultos, chegando-se a sentar-se pessoalmente no templo de Ial, querendo passar por Ial. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco. Agora também sabeis que ainda o retém. Está mostrando, tem alguém que está retendo o antimachia. Exatamente. Para aparecer só o seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Pronto. Quero mostrar aqui para os irmãos que o antimachia, o Emanuel, ainda ele se não manifestou porque ainda tem alguém que está retendo ele. E esse alguém que está retendo ele é aquele mesmo quando a gente vê lá em Salmos 124 que fala: se Ial não estivesse conosco, mas ali é Mical, se Mical não estivesse conosco, as águas teriam nos inundado até o pescoço, linkando com Isaías capítulo 8, que fala: por rejeitaram as águas de Siloé que corria mansamente, enviarei as águas que vem inundando bravamente as ribanceiras até o pescoço. Então vocês repararam o link? Salmo 124 está falando que se Mical não tivesse conosco, esse antimachia teria nos tragado, teria nos destruído. Aí quando você vai em Isaías 28, você vê que esse antimachia, essa água impetuosa, que está vindo destruindo tudo, ela está vindo destruindo tudo e ela está vindo o quê? Com asas abertas, mostrando essa água bravia, barrenta, é o antimachia. Aí vamos continuar em Salmo 124. Na arca pegava os... E na terra pega os... Exatamente isso. Das duas pontas. Isso. Das duas extremidades. Extremidade que se chama. Aí fala no 6. Salmos 124, versículo 6. Louvado seja Ial. Não nos entregou. Você vê que eles não foram entregues. Você vê, né? Não nos entregou como presa de seus dentes. Fugimos vivos. Passou pela morte? Não. Fugimos vivos, como um pássaro de rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. Agora que é o maravilhoso. O socorro nosso é o nome de Ial, que fez o céu e a terra. Quem fez o céu e a terra, irmãos? Yahshua. O nosso socorro é aquele que fez o céu e a terra, conforme Colossenses capítulo 1, do 15 ao 19. Então, nós escapamos vivos porque o socorro nosso é o nome de Yahshua. É o nome que não querem ser adorado aí fora, é o nome que nós adoramos, que faz que nós escapamos vivos, como pássaro da rede do caçador. Isso é tremendo demais essa palavra. Nossa, maravilhoso. Bem esclarecedor. Então, irmãos, para a gente ver que nós estamos sendo livrados por esse anjo Mical, que está falando aqui, se Ial não estivesse ao nosso lado, que seria de Isau mostrando? Se Mical não tivesse, que seria, irmãos? Verdade. Que seria do povo? E nós vamos ver que esse entendimento ele vai hoje dar uma estendida aqui, que vocês vão falar, nossa, que maravilha, irmãos. É muito maravilhoso. Então a gente entender que ter aqui, que aquela água, que ela vem bravando, destruindo ribanceiras, com asas abertas, ali é um antimachia. E quando a gente pega aqui em Salmo 124, a gente vê que se Mical não estivesse conosco, essas águas teriam inundado até o pescoço. Então já está mostrando aqui esse link aqui, que fomos libertos desse laço
dessa rede como pássaros, escapamos vivos, porque conhecemos o nome de Yahshua. Conhecemos o nome de Yahshua. Isso é maravilhoso. Nossa. Aí nós vamos, irmão Zé Luiz, lá em Apocalipse, capítulo 22. Nós estudamos hoje, o irmão Arthur trouxe essa palavra maravilhosa para a gente, e a gente vai voltar lá e trazer também desse maná para o irmão. Eu sei ainda que a gente escuta por áudio, tudo é maravilhoso, mas o Pai sempre vem trazer face a face também, né, irmão? Apocalipse 22. Apocalipse 22, 1. Fala assim: mostrou-me depois um rio de água da vida. Vamos de novo. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Lembrando, o anjo de Filadélfia, ele é o anjo da vida. Sabemos que o antimachia é o anjo da morte. Por isso que a gente vê lá em Isaías capítulo 8, vê que aquela água que vem destruindo, ribanceiros, dando até o pescoço, ele veio para destruir. Se veio para destruir, ele veio para matar. Mas conforme a gente vê em Salmo 124, fala que nós escapamos dessa água torrente que vem inundando até o pescoço. E nós escapamos vivos. Sim. Nós escapamos da rede do caçador, né? E escapamos porque conhecemos o nome daquele que fez o céu e a terra. Hã? A rede, né? Arrebentamos ela como a gente saiu de onde nós Exato. estávamos. Exatamente isso, irmão. Exatamente isso. Então, irmãos, aí a gente vem aqui, Apocalipse 22. Apocalipse 22, capítulo 1, fala assim: mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saia do trono de Iau e do Cordeiro, mostrando que essa água não é nem Iau e nem o Cordeiro, porque essa água está saindo de Iau e do Cordeiro e de Yahshua. Percebe que essa água aqui, ó pra você ver, ó, mostrou-me depois um rio de água da vida, mostrando, tá saindo uma água da vida direto do trono de Iau e do Cordeiro. Essa água não é nem Iau e nem Yahshua. Essa água, exatamente, nós vamos lá em Isaías 55. Deixa marcadinho, só, né? Exato. Tem 2 tronos aqui não. Vão, exato. Vamos em Isaías 55. Aqui ficou bem claro do rio, né? Muito claro. Aí vamos em Isaías 55, meu irmão. Depois eu vou, se der, a gente vai explicando devagarzinho para que a gente não perder nada, né, irmãos? Muito bom. Aí vamos em Isaías 55. Deixa marcado no Apocalipse também, irmãos, para nós não perder nada. Isaías 55, versículo 1. Na página 1330 e... 1342. 1342. 55. A palavra já começa assim, irmão, ó. Convite final. Isso é... Convite final. Vamos lembrar. Você lembra que lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, estava saindo uma água da vida, certo? Uma água da vida que estava saindo do trono. Aquela água que estava saindo do trono era o trono de Iau e do Cordeiro. Sabemos que o Cordeiro é Yahshua, mostrando. Aquela água que estava saindo do trono de Iau e do Cordeiro não era Iau nem Yahshua. É uma água que estava saindo, representando Iau e Yahshua. Aí quando a gente vem em Isaías 55, 1, vamos ao título, convite final. Fala assim: a todos que tendes sede, vinde a água. Vinde a água, não é as águas, a água. Tem uma pessoa específica sendo aqui o precursor, aquele direto de Iau e de Yahshua. Por isso que fala, a todos que tendes sede, vinde a água. Vós
os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Porque gastais dinheiro com aquilo que não é pão e por produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer. Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitai-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e ouvide a mim. Apocalipse 3, que fala ouve-me. No caso, mostrando para Sardes lá, ó, Apocalipse 3, vai falar assim, ouve-te, atente, vai buscar em Filadélfia. Por quê? Porque tu consolida a questão para morrer, mostrando que ali tá mandando um mensageiro, Sardes, ali vir buscar na onde? Em Filadélfia. Por isso que fala, no 3, escutai-me e vinde a mim, ouve-me e vereis, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos a graça prometida a Davi. Já linkando com Apocalipse 3, da partir do céu da chave de Davi. Certo? Vemos que ali a chave de Davi, sabemos que é o mensageiro, sabemos conforme Isaías 22, a chave que foram colocadas sobre seus ombros. Ela que nos assegura essas promessas. Exato. Né? Agora que vem o maravilhoso. Ao 4. Isaías 55, 4. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos. Eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Você vê, o que é regente? Governador, que governa as coisas do rei. Sim. Ele foi posto como governante das coisas do rei para conduzir, para levar aos povos a terra prometida. Sim. Continuando, fala, assim tu chamarás por uma nação que não conheces, sim, uma nação que não conhece, ocorrerá a ti, por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Isal, porque ele te cobriu de resplendor. Vamos lá embaixo no 10. Fala assim, como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não volta. Ô Zé, chuva volta, Zé? Chuva volta? Voltar, volta só vapor, não volta. Né? Exatamente, essa chuva aqui volta, você reparou? Chuva não volta, mas essa chuva aqui ela volta. Chuva desce, mas chuva volta? Não, mas essa chuva aqui ela volta. Por isso que fala aqui, ó. Como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não volta, sem terem. Você reparou que já está agora incluindo não só o mensageiro, no caso aquele que essa água que foi enviada como regente a povos, agora já está colocando essa chuva com mais pessoas. Lembra aqui, ó no 10. Como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não voltam, mais pessoas não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador, pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Maravilhoso. Você vê que essa chuva, ela volta, porque essa chuva ela tem uma missão. Essa chuva ela desce do céu para regar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come. Exatamente. Filadélfia, 144 mil. A chuva é nós, irmão. Somos nós. Exatamente isso. Então, para a gente ver, irmãos, que as escrituras, elas sim que ela conversam. Nós começamos Salmo 124. Salmo 124, o que a gente viu ali? Falando, né? Ial falando. Se Ial não fosse conosco, o que seria de nós? Além Mical. Se Mical não fosse conosco, o que seria de nós? As águas nos teriam inundado até o pescoço, mostrando o antimachia teria nos matado. Verdade. Teria nos tragado. Mas, o que Ial fez? Ial envia essa água
conforme a gente vê em Isaías 55, aquele que tem sede, vinde a água. Exatamente. Está distribuindo. Vinde a água. Aí a gente vai em Apocalipse 22. O que a gente vê em Apocalipse 22? A gente vê lá em Apocalipse 22 que fala que do trono de Iau e do Cordeiro brotam água, que dá vida. Uhum. Você vê que não é nem Iau e nem Yaucha, mas está brotando ali do trono de Iau e de Yaucha, está brotando uma água. E é essa água que vai dar vida. Uhum. Não é dois tronos, né? Não, é um trono só. Mostrando que desse trono está saindo essa água, e essa água que está vindo, ela está sendo essa, aqui de Isaías 55, que está vindo da água a povos. Exatamente. E quem recebe essa água, recebe a Vida. vida, conforme Apocalipse 22. Aquela água que brota do trono, é a água da vida. Isso mesmo. Quem anda com o mensageiro tem a vida. Então, irmãos, a palavra é tão maravilhosa que às vezes eu fico em casa assim, eu fico assim, gente, não, eu tô lendo errado, não é assim. Ô irmão, é assim mesmo? Não, irmão, pior que realmente é assim mesmo. O irmão, nossa, mas que é muito maravilhoso. É, exatamente, é maravilhoso, ainda tem mais coisa. Aí eu falo assim, nossa, por isso que o alimento de Filadélfia, o maná, irmãos, né? É muito maravilhoso. Verdade, verdade. Você entender que essa água, irmãos, que vem regar a terra, eu colocarei como comandante. Agora que vocês vão começar a ver o tamanho dessa maravilha, irmãos. Tudo começou lá e vai. E irmão Zé, mas a esposa amada dele, como falar, a esposa amada, vai receber esse maná já vindo de lá e terminando aqui na sua casa, né, meu irmão? E quando a gente pega que fala assim, com efeito, eu pus como testemunha a povos e como comandante, né? Fala como regente, fala que é governante. Aí, irmãos, a gente vê que para um exército tem que ter um líder. Bem organizado. Para um exército tem que ter uma liderança. Verdade. O exército sem liderança é um exército falido. É tardo ao fracasso. Exército sem liderança é tardo ao fracasso. Se você vê, por isso que Eclesiastes 9 fala, nada se faz novo debaixo do sol. Tudo se repete, mostrando. E Ausch, o que ele fez lá atrás? Ele levantou liderança. Ele levantou marcha, ele levantou Paulo na era da Igreja dos Apóstolos, para fundar as igrejas ali, e tem se levantado nos nossos últimos tempos a mesma forma como aconteceu passada. Nada saindo dos planos dele. E Eclesiastes 9 fala assim, nada é novo debaixo Nada é do sol. novo. Porque sol é Yaucha. Yaucha. Yaucha que é sempre novo. Exato. Nada Mas novo debaixo do sol. nada. Exato. Tudo que está debaixo Boa, de Yaucha boa reflexão, é algo irmão. que ele fez e é ele que faz tudo novo. O que o homem Exatamente. faz é algo que já está pronto. Exatamente. Direcionado por Yaucha, que é o sol e que cria Exatamente tudo, isso. né? Como Certíssimo. fala em Colossenses, E né? tudo que sai dessa água tem a volta dos dois pais. Uhum. Exatamente Mas vale isso. cumprir a missão também. Mas é. É a palavra de Al, né? Então, irmãos, a gente vê o tamanho da maravilha. A gente saber que tivemos lá atrás. O mensageiro desceu lá atrás com seus para ali trazer a vida. A gente fala selar, mas trazer a vida. Você sabe por quê? Porque Yaucha, quando ele morre, antes dele se ascender aos céus, quando ele morre, vamos lá. O povo naquela época estava muito com medo, porque naquela época a gente tinha dois poderes que estavam predominando sobre aquele povo. Pilatos e Herodes. Eram homens naquela época que eles eram poderio, eram os porta-voz daquele povo. E ali
o povo, quando Yahshua morre, aquele povo ficou sem uma expectativa de agora, o que nós vamos fazer? Conforme Atos capítulo 4, versículo 33, fala que Yahweh derramou teu espírito, aí sabemos que aí já é os que vêm selar. E eles receberam poder e autoridade para testificar a ressurreição de Yahshua. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nada sai dos planos de Yahshua. E Yahshua, ele morreu, ele se acendeu, ele subiu, mas ele enviou os seus para descer. Assim como aqueles foi lá, eles descem e eles, aqueles homens foram ali batizados pelo Espírito de Pentecostes ali, quando eles recebem o Espírito ali, eles receberam agora autoridades, no caso, eles não tinham mais medo. Eles tinham toda intrepidez no Espírito que estava sobre a vida deles. E a mesma intrepidez do Espírito que faz que Filadélfia hoje, que está aqui na frente hoje, não tem medo, porque a gente sabe da promessa que há para nós maior. Por isso que Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação, para nós, é um peso de glória. Porque eu não me apego às coisas que eu me vejo, mas eu apego nas coisas que eu não vejo. Porque as que eu vejo, elas são passageiras. Mas as que eu não vejo, elas vão ser para a vida eterna. Então, irmãos, quando a gente pega essas maravilhas, a gente vê que lá atrás nós descemos para descer sobre o Espírito, sobre a vida daqueles homens, e eles receberam a vida porque eles estavam amparados, estavam desamparados, eles estavam abatidos, eles estavam sofrendo e eles não sabiam o que fazer, porque Yahshua tinha morrido e agora o que nós vamos fazer? Mas o Pai é tão rico em compaixão que agora envia seus filhos lá para testificar naquela igreja uma obra que seria dada continuidade em Filadélfia. Exatamente. É muita maravilha, irmãos, é muita maravilha. Ó, Pai, é muito maravilhoso a gente ver o tamanho dos segredos do Pai sendo revelado a seus filhos. A gente vê que tudo está valendo a pena, irmãos. Tudo está sendo valendo a pena. Por isso, como a gente vê aqui em Isaías 55, a gente vê que nada sai dos planos de Yahweh, por isso que ele fala, eu colocarei como comandante, regente após, mostrando, num exército tem que ter uma linha de frente. Exatamente. Por isso que Mical vai à linha de frente desse exército. Por isso que aquele que vai à frente é ele que dá o comando de como preparar o exército para quando o inimigo vir. Saber lutar, né? Saber lutar. Certíssimo, Anjo. Saber lutar, porque se o inimigo vem, mas não tem linha de frente, como é que organiza o exército, aí lascou. Todo mundo decide si mesmo. Ou estou errado? Fica desorientado. Né? Fica desorientado. Mas aí, o Pai, ele conduziu como levou marcha à frente, ó, marcha à frente de levar um povo. E o que acontece? O Pai falou assim, não, mas está pesado. Tá ficando pesado para a marcha, para Moisés. Vou tirar do espírito que está sobre ele, vou repartir 72 no acampamento e esses vão ajudar a julgar as causas menores do arraial. Exatamente. E assim vai dividir o fardo. Aí Yahshua, ele faz a mesma coisa aqui na frente. Isso aí a gente está entendendo. Ele pega o mensageiro e fala assim, você está na linha de frente. Mas no exército, o comandante ele luta sozinho? Não. Ele tem seu exército capacitado. Ele capacita o exército dele exatamente para batalha. Então o que faz? Capacita esse exército, esse exército, ele ajuda a fazer os serviços que o mensageiro faz. Faz as mesmas coisas. E Paulo ele fazia o quê? As mesmas coisas. Ele o quê? Ele instruía Timóteo, ele instruía Tito, aconselhava Barnabé e falava com os por quê? Porque o intuito daquela época era formar um alicerce, uma igreja firme. Isso mesmo. Por quê? Porque quando vê aqueles falsos eminentes apóstolos na igreja de Éfeso, o que acontece? Aqueles eminentes apóstolos, quando Yahshua morre,
Eles falam que Yahshua era impostor, porque assim, aquele que diz que ia ressuscitar no terceiro dia, então eles tentaram ocultar a ressurreição de Yahshua. Não é à toa que eles julgaram Yahshua no sinédrio de madrugada, para achar acusação sobre ele. Mostrando, nós julgando ele de madrugada, nós fazemos o julgamento dele. Então, mostrando, quando eles fazem o julgamento de Yahshua, e ali, eles julgam Yahshua, matam o nosso papai, e ali, depois que acontece, que aconteceu, agora eles pagam eminentes apóstolos para falar assim, esse não ressuscitou no terceiro dia. Mas o pai, ele é tão maravilhoso que ele pega, ele traz os seus filhos lá na igreja em Pentecoste, testifica sobre eles o Espírito, e eles agora vão ter tripidez na palavra, no Espírito, para testificar todo aquele povo que ele ressuscitou. Porque a palavra está dizendo, Atos 4:33, que eles foram dados poder para testificar a ressurreição de Yahshua. E nós, filhos de Yahshua, nós estamos testificando em Yahshua. Irmãos, é muita maravilha. Por isso que só 2 igrejas elas recebem coroa, promessa de coroa, Filadélfia e Esmirna. Porque Esmirna, ela teve uma morte, mas uma morte daquela igreja fiel, de fidelidade com Yahshua. Teve intrepidez para bater de frente com aquele sistema. Filadélfia veio na frente e falou assim, aquele que não renegastes o meu nome. Não negou de novo. Só pegando um embalo na sua palavra aí, irmão Anderson, a gente pega os apóstolos, né, da era de Esmirna, que eles receberam o Espírito para testificar a ressurreição de Yahshua. Não foi isso? Certo. Então, eles recebendo o Espírito para testificar a ressurreição de Yahshua, o que era a promessa para eles? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Assim como eu ressuscitei, vou fazer o mesmo. Agora, quando nós pegamos aqui no Salmo 124, falando sobre Mical, e fazendo aquele contraponto ali de Apocalipse 22 também com as águas. Ou seja, aqueles apóstolos de Esmirna testificaram de Yahshua que ia ressuscitar eles. Sim. Porque a promessa para os de Esmirna foi essa, olha, ser fiel até a morte, que vocês vão ser ressuscitados, assim como eu ressuscitei. Sim. Como meu pai, ou seja, Mical soprou o sopro de vida nele ao terceiro dia, ele ressuscitou. Agora, para nós da era de Filadélfia, nós já estamos testificando o anjo da vida, que nós não vamos passar pela morte. Então, ou seja, os de Esmirna testificou Yahshua, que é a primícia dos mortos. Exatamente. E agora os de Filadélfia vêm e testificam Mical, o anjo da primícia dos vivos. Vocês estão entendendo, irmãos? O tamanho dessa maravilha? Mical, lá atrás, a igreja de Esmirna, ela recebe a intrepidez para testificar a primícia daquele que foi a primeira primícia entre os mortos, Yahshua Mashiach. Eles receberam isso, essa intrepidez. Aqui na frente tem o anjo da vida. Então esses que estão aqui na frente, eles testificam tanto Yahshua como a primícia dos mortos e como Mical, aquele que é o anjo da vida. Por isso que Yahshua, ele morreu e se ascendeu ao céu para que agora venha se cumprir agora a vida em Filadélfia. Por isso que Filadélfia não passa pela morte, porque se acendeu a vida em Filadélfia. Primícia dos vivos. Primícia dos vivos. Por isso que a gente vê Apocalipse 14, que esses não se contaminaram com mulheres, nas suas bocas não se encontraram mentira, e eles foram tomados como o quê? Primícias. Foram resgatados como primícias. Tá entendendo, Zé? Da terra. Que bênção. Que maravilha, meu irmão. Então, quando a gente vê, irmãos, a gente pega Isaías 55. Isaías 55:1. A gente vê lá, aquele que tem sede, vinde a água. A água. A gente vai em Apocalipse 22:1, fala o quê? Que saiu do trono uma água da vida, do trono de Iau e do Cordeiro, mostrando que aquela água que está saindo do trono de Iau e do Cordeiro não é nenhum dos dois. Não é nem Iau nem Yahshua, mas é o próprio Mical. Por isso que fala que essa água é a água da vida. Exatamente. Aí nós vemos Isaías 55 fala o quê? Que aquele que tem sede, vinde a água.
Aí depois ainda fala, colocarei como um regente, comandante de povos, mostrando, esse vai à frente para comandar, para executar, e à frente dessa obra. E essa água é o evangelho eterno. Essa água é o evangelho Em eterno. Apocalipse 14. Exatamente né? isso, exatamente E é isso. bom mostrar isso. Vamos mostrar Apocalipse 14? Vamos lá, irmã. Nossa, parabéns. Eu estava aqui em Jó. Já está lá em Jó, Estava irmã? em Jó sobre a nuvem. Ó, ó, Jó 36, 37, 38. 14:6. Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Esperar os irmãos abrir. Gostei, isso não. Muito saboroso. Apocalipse 14:6 fala assim: Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno, para anunciar os habitantes da terra a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: Temei a Iau e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Ó, esse que está anunciando, subiu esse mensageiro, quando vai que ele está sobre os quatro cantos do mundo, anunciando esse evangelho. Olha lá, Zé. Olha o que ele fala. Temei a Iau e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Aí vem, quem é hoje que anuncia a adoração àquele que fez o céu e a terra? Que é Yahusha. Mical. Mical que anuncia. Está ficando cada vez mais claro, irmão. Muito Entendeu? bom. Por isso que esse é que anuncia o evangelho eterno. Exatamente. Por isso que fala que esse que anuncia o evangelho eterno, você vê que ele manda atributar a Yahweh, depois assim, adore aquele que fez o céu e a terra. Colossenses 1:15 ao 19 vai falar o quê? Que fez os céus, que foi feito para ele todas as coisas, principado, potestade, tronos e soberanias, tudo para ele. Exatamente. Isso mesmo. Dele para ele. Vocês entendem o tamanho dessas maravilhas, irmão? É muito maravilhoso. E aqui, irmão, o Ah. outro anjo? Aí é outro anjo. Caiu Babilônia. Aí isso, aí depois em Elias e Moisés. É o julgamento, aí é lá na frente. Esse primeiro anjo, que é Mical, ele anuncia somente as pessoas a virem se posicionar para ser arrebatadas, por isso que é o evangelho eterno. Esse outros agora, tanto Elial e Marcha, eles agora vão anunciar o julgamento, que é aqueles que ficaram, e agora é o julgamento deles. Mas nós vamos ter mais tempo ainda, Zé, para nós vir dar complemento. Agora, irmãos, então vamos lá, para a gente terminar essa parte, terminar uma parte, viu? Para a gente ver. Conforme a gente viu o Salmo 124. Pode já, Zé. Conforme a gente viu o Salmo 124. Salmo 124 fala o quê? Se Mical, né? Salmo 124. Não estivesse, mas teve. Se Mical não estivesse do nosso lado, que seria de Zal? Aí fala de novo. Se Mical não estivesse do nosso lado, que seria de Zal? Aí fala, as águas teriam inundado até o pescoço, mostrando o antimachia teria nos levado à morte. Verdade. Porque o mesmo link que a gente pega com Isaías 8, quando fala, por aqueles que rejeitaram a água que corria mansamente, a água de Siloé, enviarei a água da Síria, a água que corre bravamente, que vem inundando até o pescoço e vem destruindo tudo com asas abertas. Ó, Emmanuel mostrando. Os que não receberam essa água cristalina da água da vida, vai receber, vai ser engolido pelaquela água bravia, a água da morte, que é o antimachia Emmanuel. Exatamente. Tá dando para compreender aí? Então tá. Tome bem? Tá dando para. Vamos lá, irmãos. Então, vamos lá. Agora nós vamos lá em Josué. Agora que vai apertando. Vamos lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, página 315. Josué. Antes de eu adentrar nesse texto, Zé,
Já vou explicar antes, para depois falar assim, nossa, mas Josué, quem era Josué? Mas ele faz o papel de quem? Vamos lá. Aqui na leitura aqui, você vai ver Marcha, Moisés, como representação de Yahshua, celestial. Josué, como a representação de Mical. Como assim, irmão? A gente vai ver no decorrer da leitura. Moisés aqui é a representação de Yahshua. E Josué é a representação de Mical. Vamos lá. Fala assim, ó. Josué capítulo 1, versículo 3. Fala assim. Peraí. Se eu estou certo. Peraí. Não, aqui é no 8. Não, 1:8. Josué 1:8. Fala assim. Que o livro desta lei esteja sempre dos teus lábios. Medita nela, dia e noite, vírgula. Medita nela dia e noite. Lembrando que o sol é a luz da manhã e a lua da noite. Mostrando, medita nela dia e noite. Começa por sol e termina na lua. Só para os irmãos pegar os coisas. É assim que as escrituras conversam, viu, irmãos? Por isso você vê, ó, medita nela dia e de noite. Então, busca nesses dia e noite. Vamos lá. Vamos lá. Fala assim. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. 9. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Iau, teu Iau, está contigo por onde quer que andes. Está com Josué, vamos lá. Agora que começa a parte maravilhosa, irmãos. Olha essa parte do subtítulo. Reunião das tribos da além do Jordão. Reunião das tribos. As tribos aqui estão reunidas para subir. Conforme Apocalipse 7, a gente vê o quê? Não fira a terra, a vegetação, as aves, até que tenhamos selado a testa do servo do nosso Iau, de todas as tribos, mostrando aqueles que estavam sendo selados são das tribos. Aí a gente vem aqui agora e fala reunião da tribo. Vamos lá. No 10. Fala assim. Então Josué ordenou aos escribas. Não gosto. Eu gosto na Almeida. Que fala. Oficiais também é bom. Mas eu gosto de príncipe. Você sabe por quê? Porque abaixo do rei, por isso que a gente tem que entender Colossenses capítulo 1:15, fala assim, bem assim, ó, para ele foi feito todas as coisas, certo? Para Yahshua. Aí ele fala o quê? Principados e potestades, é uma hierarquia de demônios, príncipes e potestades, tronos e soberania, mostrando na hierarquia celestial tem trono e soberania. Quem é soberano sobre outro trono? Por isso que aquele ancião que a gente viu em Daniel, ele é soberano sobre os anciões. Ou estou errado? Vocês veem que aquele ancião, ele recebe de Yahshua toda a autoridade, todo o êxito. E o que acontece? Esse anjo, ele recebe isso de Yahshua e ele se torna aquele ancião que ele assenta. Por isso foi dado para ele toda a autoridade. Aquele ancião que a gente viu em Daniel 7:21, exatamente, que é Mical. Então você vê que por isso que fala, para ele foi feito todas as coisas, principado, potestade, tronos e soberania, mostrando. Por isso que a soberania de tronos, de hierarquia. Tem soberania de tronos. Vai chegar lá, todos
Não vai ter soberania de tronos. Não é à toa que a gente vê soberania de tronos Se pelo ficasse- trono de algo. Você vê que ele está no lugar mais elevado. Não ficar como oficial daria? Porque Não, porque... então, Josué seria Mical, né? Hã? O comandante. Isso. Ordenou os oficiais da parte comandante. Exatamente. Por isso que eu falo assim, eu gostei. Olha, irmão, é isso aí. É. Por isso que fala aqui, ó. Então Josué, aí se fala aqui no 10, né? Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo... Por que eu falei príncipe, irmãos? Porque quando a gente pega príncipe, a gente lembra que os filhos de Alxa, e Alxa é rei, seus filhos são príncipes, que são a noiva, que vai sentar com o rei. Então, mostrando a rainha, princesa, príncipes, no caso, abaixo do rei tem os príncipes. Então, mostrando, por isso fala aqui, então Josué deu ordem aos príncipes. Porque no meio de Israel também era assim. Exato. Tinha os reis e Tinha os filhos, que eram os sim. príncipes que cuidavam. Exatamente isso. Aqui, depois os oficiais. Por isso que agora, exatamente isso, irmã Ângela. Por isso que agora, irmãos, agora a gente vai sair, os filhos de Alxa, a gente olha com visão celestial. Agora nós vamos sair do plano físico, vamos agora adentrar nas coisas celestiais. Por isso que fala assim, ó. Então Josué ordenou aos príncipes do povo. Isso em Josué 1:10. Passai pelo meio do acampamento. Ó, acampamento do Zé, tá vendo? Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo. Tomai provisões, porque dentro de 3 dias, atravessareis esse Jordão para ocupares a terra cujo posse Iau vosso Iau vos dá. Mostrando, dentro de 3 dias, nós vamos subir. Exatamente. Aos 3 anos. Por isso que está falando. Aqui, Iau, aqui está dando a ordem para Josué, está falando. Para Josué falar para os príncipes. Aí quem é que está anunciando? Vamos lembrar. Quem está anunciando isso para todo canto do mundo? Mical e seu exército. Exatamente. Por isso que aqui Josué está falando, ele deu ordem deu ordem aos príncipes para avisar, para estar avisando. Que dando de 3 dias, nós vamos atravessar o Jordão para alcançar a terra que o Iau prometeu a nós. Ele vai nos avisar o dia que ele não sai. Com certeza. E você vê que tá. E outra coisa, irmãos, tão maravilhoso. E você lembra que irmão Arthur, ele falou com a gente assim, falou assim, irmão, o dia o pai vai me falar. E você reparou que ele está falando que é Josué? Josué que está avisando o povo. Exatamente. Josué que está passando, falando assim, vai avisar que dentro de 3 dias nós iremos atravessar o Jordão. É uma representação de Mical, Josué. Josué é representação de Mical. E você vai ver mais agora que tá só uma aperitivo. Faz o vídeo também, vai no vídeo de 3 anos pro Holocausto. Os 3 anos, exato. Os 3 anos. Exato. Isso Exato. mesmo. Foi mencionado até Exatamente. essa representação hoje. Então, vamos continuar. Pega lá no outro lado, vamos lá no 16. Josué 1:16. Fala assim: eles responderam a Josué, o povo. Eles responderam a Josué dizendo: tudo o que nos ordenaste, nós faremos. E para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés. Assim como em tudo obedecemos a marcha, mostrando. Assim como lá em cima, nós obedecemos a Ialxa. Foram fiéis lá em cima a Ialxa. Agora eles vêm e agora Mical conduzem ele, agora eles são fiéis a Mical. Vamos ver. Aí fala assim: assim como em tudo obedecemos a Ialxa, a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que teu Iau, você vê que é Iau. Exatamente. Basta que Iau, teu Iau, esteja contigo. Ele é a boca de Iau. Exatamente. É isso mesmo. Assim como esteve com Marcha, assim como Iau teve com Ialxa, todo aquele que se rebelar contra a tua ordem,
e não obedecer à tua palavra, Josué no caso, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tribulação, irmãos. Então, todos aqueles... Hoje nosso entendimento naquela época foi, hoje é morto também. Então você vê que esse exército que está acompanhando aqui Josué, esses príncipes que saem amado aqui de Josué, você vê que eles saem, e Josué, qual que é a ordem que Josué dá? Josué fala assim, vá, fala o povo, as tendas, fala que daqui 3 dias nós atravessaremos o Jordão, para alcançar a terra que Yahweh nos prometeu, certo? Vamos lá. Aí depois o povo fala assim como nós obedecemos a Moisés, que é a representação de Yahshua, nós obedecemos Yahshua lá em cima, porque lá em cima nós obedecemos Yahshua, sabe, né, irmãos? Agora nós obedeceremos Mical aqui embaixo, porque ele é que conduz para a terra, nós obedeceremos ele, e assim também, se aqueles que não obedecerem, serão mortos, mostrando, vão passar pela modo de tribulação com antimachia. Aí, irmão André, abre aquela passagem que você gosta, Ezequiel, Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3. Irmãos, vocês vão ficar maravilhosos, é para arrepiar o cabelo. Você vê que eles rebelaram e não entrou. Só entrou Sim, sim. E os levitas. Aí vocês vão... Não, isso foi antes. Hã? Zacarias, isso. Foi antes. Zacarias 3, irmãos. Está na página 1670. Aí vocês vão falar assim... Antes de Malaquias. Aí vocês vão falar assim, irmão Anderson, mas por que você consegue enxergar que Josué, ele é a representação de Mical? Aí vocês vão ver. Nós já estamos... Você vê que a própria palavra vai falando, né, irmão Zé? A gente entendeu. Vamos lá. A gente achava que era Moisés, né? No início, a gente achava que era Moisés, né? Aí depois a gente viu que... Então vamos pegar Zacarias 3:1, diz assim: ele me fez ver Josué, sumo sacerdote. Então aqui já está mostrando como sumo sacerdote. Ou seja, já é aquela condição de exaltado. Exatamente. Já está exaltado, sumo sacerdote, que estava de pé diante o anjo de Ial, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo de Ial disse a Satã: que Ial te reprima, Satã. Reprima-te Ial, que elegeu Ial Shalã. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Josué, de pé diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. Tomando a palavra, este falou nestes termos aos que estavam diante dele: tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe: vê, eu tirei de ti o teu pecado, serás vestido com vestes suntuosas. E ele retomou: seja colocada sobre sua cabeça uma tiara limpa. Ou seja, que é coroa, uma, tá, irmãos? É coroa. Fala tiara, mas é uma linguagem do escriba. No caso aqui é coroa. Seja colocada em sua cabeça uma coroa limpa, vamos dizer assim. Eles colocaram sobre a cabeça uma coroa limpa e o revestiram de vestes. O anjo de Ial mantinha-se de pé. Então o anjo de Ial fez Josué esta declaração. Tá bom aí agora, irmão André. Aqui deixa eu continuar só para os irmãos agora ver o tamanho da profundidade. Então, o irmão André foi lendo aqui, a gente viu que foi colocado aqui sobre Josué o quê? As vestes, e foi colocado o quê? Coroa. Uma coroa, certo? No 7. Fala assim. Provando que ele 3:7. exerceu o reinado. Exerceu o reinado, exatamente isso, irmão Zé. 3:7 vai falar assim: assim disse Al, dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa, e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Mostrando
Lembrando que nós lemos Isaías 55, nós vimos o quê? Aquele que vai como comandante e governante de povos. Aí a gente pega aqui, que fala que se ele obedecer, lógico que ele obedeceu, por isso que fala assim, que é para Josué. Assim disse Yahweh dos exércitos, se andares pelos meus caminhos, guardar os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios e eu darei acesso entre os que estão aqui comigo. Mostrando, ele está governando agora tudo. Exatamente. Porque está governando aí, nós vamos pegar aquela passagem que você tinha separado de Isaías 22, né, do Hofsin, de Sobna e Sobna ele aqui. Para nós, irmão André. Isaías 22. Isaías 22. Enquanto o irmão André vai abrindo, então para a gente ver, que você vê que Josué foi tirado das vestes dele, e foi dado outras vestes para Josué. Lembrando, irmãos, que ali naquela passagem que nós pegamos em Zacarias 3, Satã estava à direita de Josué para acusar. E ele foi o que? Repreendido. Aí quando nós pegamos Isaías 22:15, vamos pegar Isaías 22:15. Isaías 22:15 vai dar melhor, irmão. Beleza, vamos lá. Isaías. Isaías 22:15. E eu notei uma coisa, sempre que aparece essa palavra Senhor, eu estava observando, é Pai, no lugar dessa palavra. Pai ou Eterno, mas sempre dá o entendimento de Pai, no lugar que está essa palavra. Sim. Então vamos lá, Isaías 22:15, irmãos. Isaías assim, 22:15. Contra Sobna. Então, contra Sobna. Diz assim: assim disse Yahweh, soberano dos exércitos. Vai procurar esse intendente, ou seja, Sobna. Lembrando aqui, irmãos, rapidão. Sobna, ele aqui é uma representação de Satanás e de Mical. Sobna, e ele aqui é a representação de Satanás e de Mical. Mical, os dois faziam a administração das coisas celestiais de Alcha. Celestial. O que acontece? Sobna, ele foi infiel nas coisas do Pai. Mostra uma representação de Satanás que ele foi infiel nas coisas celestiais. Quando ele foi infiel nas coisas celestiais do Pai, ele deixou de ser superintendente. Ele largou os ofícios e Yahweh colocou todos os ofícios na mão de Eliaquim, que é a representação de Mical. Então, por isso que ele administrou todas as coisas. Por isso que abaixo do rei está o governador, que é Yahweh, abaixo dele está o governador que governa e que administra todas as coisas. Está dando para compreender, Zé? A casa de Yahweh. A casa de Yahweh, vamos lá. Pouco irmão André. Então diz assim disse o mestre Yahweh dos exércitos. Vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, tá vendo, irmão? Do palácio. Falando de coisas espirituais, lá de cima, do palácio, lá de cima. E diz-lhe, que possuis aqui, que tens aqui, para querer estalhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, que é Mical, filho de Elcias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai
para os habitantes de Yalxalã e para a casa de Yaldá. Parou. É exatamente isso aí, irmão André. Você fechou com chave de ouro. Você percebe que eles dois tinham as mesmas funções. Foi tirado de um que foi infiel, colocado na mão do fiel. E esse que foi fiel agora, ele virou agora superintendente, e ele que está governando tudo, e ele agora é o pai. Você vê que o pai está com letra minúscula. Por que letra minúscula? Porque esse aqui não é o pai nem Alcha, mas esse é Mical. Esse era pai de Esau e todo Judá, mostrando que nós somos a tribo de Judá. Ele agora se tornou pai, porque ele que carrega aquele que o cria, como a gente vê lá em Números, capítulo 12, versículo 11. É muito maravilhoso. Vocês estão, irmãos, vocês vê que tamanho da maravilha que o pai vai falando? A gente vê que esse superintendente Sobna, ele foi infiel, que é a representação de Satanás, foi tirado dele, posto sobre agora Eliaquim, e agora Eliaquim agora governa todas as coisas do palácio. Você vê que ele é governador, você vê que ele não tem um posto, o posto dele é de governar as coisas celestiais. E quando a gente vai lá em Josué, que conforme a gente viu lá em Zacarias 3, vamos voltar lá de novo? 3:1. 3. 3:1, irmão. Lê no 1 e fecha no 7. Isso. Fala assim, ele me fez ver Josué, uma escravizão, né? Sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Al, e Satã, que estava de pé, sua direita, para acusá-lo. O anjo de Al disse-lhe, Satã, que Al lhe reprima. Satã, reprima-te, Al, que te elegeu, que elegeu Yalxalã. Este não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Josué, de pé diante do anjo, estava vestido com roupas sujas, tomando a palavra. Este falou nestes termos aos que estavam diante dele: tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe: vê, eu tirei de ti teu pecado, e serás vestido como veste suntuosa. E ele retomou, seja colocado sobre sua cabeça uma tiara limpa, que é no caso uma coroa. Aí a gente vai mais embaixo um pouquinho, 3:7, vai falar assim: assim disse Al dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa, tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Mostrando, você vê que lá em Isaías 22, foi tirado de um, posto tudo para outro, que um foi fiel, e esse governou todas as coisas, né? Que no caso a gente vê Mical. Quando a gente pega aqui Josué, você vê que Josué foi colocado nele uma veste e uma coroa, e mostra que se ele andasse, que ele vai ser o quê? Governante do palácio. Aí a gente viu lá em Josué, capítulo 1, 8 em diante, a gente viu o que lá falando. O que a gente viu em Josué 1:8? Falando assim: se o povo guardaste a palavra, meditar dia e noite, sol e lua. Aí fala, depois dos príncipes, aí fala Josué, Mical, deu ordem aos príncipes, 144.000. Deu ordem aos 144.000. Vá, anuncia toda a tenda, que dentro de 3 dias iremos atravessar o Jordão. Dentro de 3 dias iremos atravessar o Jordão. E continuando, e fala que o povo fala? Assim como fizemos com Marcha, obedecemos Marcha, que é a representação de Alcha, lá em cima, nós, os 144.000, assim como nós obedecemos lá em cima e Alcha, nós obedeceremos também a você, Josué.
E todos aqueles que não te obedecer e não seguir as suas instruções, e ao falando agora, e todos aqueles que não obedecer as suas instruções, esses serão mortos. Por quê? Porque eles deixaram de seguir a palavra da vida, irmãos. Aquela água de Apocalipse 22, a água da vida. Eles deixaram de buscar a água da vida para seguir a morte. Olha isso aqui, agora que eu achei. É porque é para fechar, irmãos. Não vai ficando, vai estendendo. Aí a gente não tem tempo, porque é muito estudo, é muita maravilha. Zacarias 3, 8, continuando. Fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros. Você vê que Josué tem aqui o quê? Companheiros. Josué, entendeu? Josué e seus companheiros. Vamos lá. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que está sentado diante de ti, porque eles são homens de presságio. Irmã Ângela, sabe o significado da palavra presságio? Presságio é você ter uma intuição, você sabe. Você não é uma intuição. Você tem uma visão que te governa. É o mais certo. Tô gostando. Assim, simboliza eventos futuros. Opa, fechou com chave de ouro. Exatamente. Irmãos, aqui que tá o segredo, irmãos. Olha o segredo aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. De novo, ó. Ouve, pois Josué, no caso de Alfa Josué, sumo sacerdote. Você vê que aquele é o sumo sacerdote desse. Sim. Tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio, mostrando, esses são aqueles que profetizam as coisas futuras, mostrando, esses que saem de Mical, é esses que anunciam as revelações futuras, é o que Filadélfia tem os cadeados, por isso que Amós fala que Al não faz coisa alguma antes sem revelar os seus profetas. Deixa eu só ler a King James aqui. Pode ler, meu irmão, pode ler. Fala assim: portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Olha, pra você ver que exatamente, simbolizando revelações de coisas futuras. Exatamente. Então, mostrando aqui, os irmãos, que Josué aqui, que é a representação de Mical, você vê que esse sumo sacerdote aqui, esse Josué, ele que está com seus o quê? Com seus companheiros, anunciando coisas futuras, as profecias. Exatamente. muito bacana. Esses aqui são os companheiros do Ariel. E continuando, vamos lá. Fala assim: eis que vou introduzir o meu servo. Já separa para mim, mano, Apocalipse 22. Eis que vou introduzir o meu servo. Ó, eis que vou introduzir o meu servo. Você vê quem tá introduzindo aqui? Ial. Tá introduzindo aqui, ó. Eis que vou introduzir o meu servo, rebento. Pois eis que a pedra que coloquei diante de Josué, e sobre essa única pedra há 7 olhos, eis que vou gravar sua inscrição. Aí é pra gente agora, irmão André. Apocalipse 22, 16, irmãos. Vai falar a respeito da árvore genealógica de Josué. Isso. Ó, pra você ver, nós pegamos. Você vê que nós pegamos. 22, 16. 22, 16. Você vê que lá tá Josué andando com seus companheiros, que nós vimos que são aqueles que ministram, anunciam coisas futuras, que estão junto com Josué, e a gente vê que Josué é um rebento, né?
A gente lê agora Apocalipse. Apocalipse 22, 16. Que diz assim: Eu, Yalcha, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Entendeu, irmão? Então, para vocês verem que Josué aqui, ele é esse rebento de Yalcha. Exatamente. Josué, ele é o rebento de Yalcha, mostrando que esse mesmo Josué que está com seus companheiros, que fala mesmo que é, qual é o significado da palavra lá? Que O significado da palavra dá entendimento das coisas futuras. Dá entendimento das coisas futuras, mostrando Josué, Mical e seus companheiros é que dão entendimento, esclarecimento das coisas futuras. Então, mostrando, por isso que a gente viu lá, irmãos, conforme a gente viu lá em Josué capítulo 1, versículo 8 em diante, você vê que por isso que Al fala lá falando assim, que aqueles que não ouvir as coisas que Mical tem falado, conforme Josué tem falado, que esses serão mortos. Por quê? Mas o que o povo ali falou? Ali está falando agora dos fiéis. Você vê que tem a diferença do fiel e aqueles que deixaram de falar. O fiel que andou, fala assim, Josué, assim como nós servimos a marcha, Mical, lá em cima, nós também serviremos e andaremos contigo. Onde quer que você vá, a gente vai. Esses aí você vê que é uma representação de foi fiel com Yalcha e está sendo fiel aqui embaixo com Mical. E o que acontece? E depois agora Yal fala. E esses que seguiram seus estatutos e andaram contigo, esses não serão mortos. Ao contrário dos outros, né? Que se não forem fiéis, serão mortos. Por isso, quiser, o estudo hoje aplicado aqui na sua casa, amado irmão, a gente fica muito feliz por essa arca sendo colocada aqui e a gente vê, mesmo diante de tanta coisa que aconteceu, irmãos sendo tomados pela carne, irmãos tomaram outros caminhos e você prevaleceu, ficou firme, foi perseverante, mas é isso que Apocalipse 3:7 a gente fala, né? Sejam perseverantes, né? Então, é uma perseverança da sua pessoa, da sua esposa, da sua família. E a gente vê isso. E Yalcha nunca quis quantidade. Ele quis qualidade, meu irmão. Se ele quisesse quantidade e não qualidade, ele não chamava, nos Gideões de 32, ele não chamava 300. Verdade. Ele não chamava lá em 1 Crônicas 12, entre os homens de Davi, fala que o exército de Davi era pouco, mas o exército dele era forte. Eles não perdiam uma batalha. Era formado de homens que vinha chegando homens de cada tribo. E fala que eram os melhores guerreiros. Então o que eu estou querendo dizer? Yalcha não trabalha com quantidade. Yalcha ele trabalha com qualidade. Que o exército, irmãos, que quem tiver que ir, que vá. Mas o exército ele é formado com os melhores. O exército ele é formado com melhores. Quando a gente pega ali Hebreus 13, que fala assim, saímos do acampamento, Hebreus 11:11, saímos do acampamento carregando a sua humilhação, nós saímos do acampamento celestial. E a representação de Gideão, quando aqueles homens saem do acampamento para batalhar por Ial e por Gideão. É uma representação daqueles nós que nós saímos do nosso acampamento para batalhar por Ial e Yalcha e por Mical. Então, é os melhores, irmãos. Então, se esse exército aqui hoje, ele é formado aqui hoje por poucas pessoas, mas aqui, nessa mesa, está sentado os melhores. Está sentado os melhores, né, irmãos? Então, se a gente for olhar bem, o exército de Yalcha nunca foi quantidade, assim como foi celestialmente. Se fosse de milhões, ele não contaria 144 mil, é um número contável. Isso que chama de povinho de Jacó. Se fosse Povinho quantidade, seria povinho de Jacó, exatamente. Então, irmãos, para a gente ver o tamanho da maravilha, o tamanho de tudo que o Pai tem trago no nosso meio, o tamanho do crescimento, do zelo. Então, a gente não tem que ficar triste. Às vezes, lá no começo, eu virei uma vez para o irmão e falei assim, nossa, eu fico tão triste por a gente ver os irmãos saindo. Depois ele me consolou. E eu vejo assim hoje que
a gente tem que ficar feliz por nós sermos um exército que permanecemos firmes. Um exército que permanecemos firmes, porque nesse exército, irmão, é formado os melhores. E esse exército, Zé, que é formado 144 mil, que é os melhores, esses vão julgar o mundo. A gente ter ideia do tamanho dessa responsabilidade, por isso que é separado os melhores, porque esses que vão sentar nos tronos é o que vão julgar o mundo junto com o ancião, junto com Mical. Então por isso que é formado os melhores nesse E é pela exército. palavra, né? É por isso que vai ser memorizado, tudo memorizado. A gente Tudo vê memorizado. cada vez mais as pessoas memorizando o que está escrito, o que está profetizado, o que vai ser tudo pela palavra. É exatamente isso. Para nós só dar uma Eu tive respalda aqui em entendimento- Zacarias eu tive 13, irmão. entendimento que agora, Sim, mano. porque antes, quando eu estava lá há uns dois, não, um ano, antes de conhecer, eu, eu ouvi falar dos 3 dias de escuridão. Eu, e na católica lá falava da aparição de as 3 crianças que viu. Aí comecei a ver aquilo e eu falei assim, que ia haver 3 dias de escuridão, que era para juntar vela. E eu fiz isso, você acredita que eu fiz isso? Fiquei esperando a escuridão, o dia da escuridão. Agora que eu estou vendo, hoje a escuridão são esses 3 dias. É os 3 Então dias. são os 3 dias que Sim, estavam os 3 falando. anos, sim. São os 3 dias que são esses 3 anos. São os 3 anos de E só escuridão. isso eu vou te falar mais Nós tá ainda. embaixo. Quando ela fala 3 dias de escuridão, não sei se retrata muito sobre isso. Lembrando que Mical, ele é o anjo da noite, né? Porque ele é a lua, representa a lua. Não, Não, só para você entender, não, eu sei, eu compreender o que eu tô querendo dizer. Você vê que quando você fala que a igreja católica ela traz, né, todo esse entendimento, você vê que se é algo que eles já sabem, se é que é algo que eles não já sabiam, que Mical viria, porque se você for olhar bem, o único que não recebe adoração é Mical e o falso profeta. E quando a igreja católica traz, você pensa que tudo eles querem imitar daquilo das coisas de Alcho, né? Verdade. Então quando você vê, quando eles falam do 3 dias de escuridão, tal, na verdade é ocultando coisas que na verdade seriam para Filadélfia, que eles tentam querer que Filadélfia não saiba. Exato. Por exemplo, igual as coisas que a gente, os segredos que a gente vai sabendo hoje, né? Por exemplo, dos últimos dias agora. É maravilhoso a gente saber, por exemplo, a gente saber hoje que Mical ele não recebe adoração, mas o falso profeta também não recebe adoração, por isso que ele copia, mas ele anuncia o antimachia, como Mical anuncia Yalcha. Você vê como é que é as coisas. E você vê que que ele não recebe adoração, mas ele é colocado como o quê? Para governar as coisas celestiais. Mas você vê que o falso profeta está fazendo aqui agora? Ele está governando as coisas terrenas. Você entendeu como é que tudo as coisas são figuras das coisas? Mas você vê que o falso profeta não recebe adoração, porque o único que recebe adoração é Satanás, a besta e a outra besta, né? Conforme Apocalipse 13. Né? Então as duas bestas que recebem, mas o falso profeta não. É a mesma coisa. Ial recebe adoração, Ial deu a Ialcho também adoração, mas Mical não recebe adoração. Mas Mical, ele o que? Ele é governante do palácio. Como o Satanás, o falso profeta aqui embaixo, que é o Papa, você vê que ele é governante das coisas terrenas. Você reparou para você ver como é que tudo é as coisas, bem assim, semente das coisas que ele quer copiar das coisas da terra? Só que o que eu ouvi, assim, que ia haver os 3 dias de escuridão, que era pra gente se trancar dentro de casa e não abrir janela, olhar para fora de hipótese alguma e ficar em oração, em oração. Eles não querem que nós enxergamos. Pelo que é. O povo não enxerga, você tá entendendo? Tá vendo? Aí pra gente ficar em oração e ali abastecer de alimentos nesses 3 dias e colocar velas por causa da escuridão mesmo. E Tinha um comentário que não ia funcionar nada de elétrico. não, nada. não ia funcionar Tem esse nada, comentário, não tinha? que era para ficar ali e Não ia funcionar. grudar nas pessoas que estavam ali para não deixar olhar para fora. O falso Pra não ir ao profeta arrebatamento. profetizando Pra- algo. Não vê o arrebatamento. Pra certo? depois Criança desses- falou 3 vezes? Não, depois eu te conto a história da católica. Aí, e eu fiquei assim, aí eu fico assim, gente, eu preciso de saber quando vai ser esses 3 dias de escuridão. Aí eu comecei.
eu tenho que saber, eu tenho que... Aí foi aí que eu fui procurando. Falei assim, eu não tenho que... Aí eu vi o E hoje a nome gente e vê. tô aqui hoje. Agora eu tô entendendo Não, mas os tem 3 sentido, dias de 3 dias de escuridão escuridão. para eles, para nós, Exato. é uma Nossa. luz. Exato. Então, estamos aí eu enxergando tô a verdade. entendendo, Não, aí eu entendi agora que os 3 E dias de quando fala 3 escuridão dias de são os escuridão, 3 os 3 anos dias de escuridão, porque que a quando gente Filadélfia tá se arrebatar, estudando, Satanás que der essa é conhecendo a trevas. palavra. Trevas, Entendeu? isso mesmo. Por isso que eles Pra falam, nós abraça, é gato, Pra nós e é tranca luz, as copas mas para ninguém pra ver, eles porque é Filadélfia está sendo trevas. tirado. Eles não querem que É, vejam não Filadélfia aceita, seja não. arrebatado, entendeu? É isso mesmo. Sendo Mas arrebatado. esse três de escuridão não é, né? Só Para que nós, não. pelo, Pra que Para você pelo traz, fato Zacarias que 3? eu ouvi Não, porque assim, aqui, irmão, todos estão esperando só a escuridão mesmo. Inverter, né? quando pega... Vamos ver o que Mas a que escuridão vai ser a tribulação. vamos ver o que o irmão André pra gente fechar, irmãos. Zacarias, você falou, irmão? É Zacarias Sim. 3, né? Zacarias 3 no caso. Porque Zacarias 3 mostra Josué, fala assim, Zacarias 3. Sim. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé, diante o anjo de Ial. Sim. E Satã, que estava à sua direita para acusá-lo. O anjo de Ial disse a Satã, que Ial te reprima. Reprima-te Ial, que elegeu Ial-Xalã. Então, quando nós pegamos esse texto e vai direto para Apocalipse 22:16, que ali Josué estava encarregado de tirar o povo do Egito Sim. e levar até a terra prometida. Então, o que acontece? Então, ali é uma conversa de Mical e Alxa lá em cima. Então, aqui já em Apocalipse já vai esclarecer certinho, ó, porque aí mostra: eu e Alxa enviei o meu anjo, Mical, para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi. Ali mostrando que Alxa veio da genealogia de Sim. Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele pôs a brilhante estrela da manhã, irmão, você sabe para que isso aqui? Para diferenciar entre o livro de Mateus. Porque se não pôr essa brilhante estrela da manhã aqui, quando pega a árvore genealógica, vai falar que tanto Salomão quanto Natã veio de Davi. Aí ele fala, então vou colocar aqui a brilhante estrela da manhã, o sol. Uma conversa de Mical à lua. Exato. E a da brilhante estrela da manhã, o sol. Exato. Certíssimo, mano. Obrigado. E realmente é muita maravilha saber que o Pai vai dando gradativamente o entendimento, o corpo, cada um vai recebendo o alimento de forma que o Pai quer que todos recebam, né, irmãos? E a gente vai compreendendo. Assim a gente fica feliz, viu, irmãos? A gente fica muito feliz pela porta aberta. Eu fico mais ainda dos irmãos, porque eu tô vendo a primeira vez. Os irmãos já vi, então eles não têm a mesma. Como é que eu vou falar? E na irmã Márcia também. Eu fiquei com mais apetitoso para vir, assim, de ansiedade. Eu tava numa ansiedade de vir para mim. Porque eu não sabia como é que os meus tinham vindo, então a gente não tava tão ansioso igual eu. Então eu fico muito feliz, sabe, Zé, pela casa, pela recepção seu, da sua esposa, por essa arca que foi colocada na sua casa. E mesmo ficando só você e sua esposa, e a gente vendo que a gente lembra de Davi, né? Cuidando das poucas ovelhas, né? E Alcha não quis ali, né? Não quis ali honrar, ungir a um dos irmãos, mas sim aquele que cuidava das poucas ovelhas. Eu vejo você que hoje, você e sua esposa, só, mas conosco lá do outro lado em Belo Horizonte, mas você cuidando das poucas ovelhas, as que vêm, você vai conduzindo. Então, é isso que agrada e Alcha, irmão. Entendeu? Não é a quantidade, mas sim a qualidade que você exerce em cima daqueles poucos, mas faz com todos eles e com todo o amor. Então a gente fica muito feliz. E a gente vai bater um pouquinho de conversa, só para encerrar o áudio aqui para os irmãos, né? Também. E ser grato a cada irmão do outro lado que recebe essa palavra, essa ministração do Pai, que vem receber cada irmão do outro lado, em Belo Horizonte, em cada lugar do Brasil, e vem receber esta palavra. Que Alcha seja com cada irmão. Grato a Alcha, grato a Ial, grato a Alcha, grato a Ial, grato a Alcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha.